O resultado de uma pesquisa sobre a sucessão municipal em Fortaleza, neste ano, pesquisa conhecida ontem por líderes do União Brasil, aqui em Fortaleza. União Brasil é o partido do capitão Wagner. Pois o conhecimento dessa pesquisa levou euforia ao comitê do capitão. Os números da pesquisa não podem ser divulgados, pois ela não foi registrada na Justiça Eleitoral. Desde o primeiro dia deste ano, o ano das eleições municipais, todas as pesquisas eleitorais, para serem divulgadas, terão que ter o seu registro no Tribunal Regional Eleitoral, que por consequência também está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Pois realmente, os números chegaram, não podem ser publicados, mas chegaram ao nosso conhecimento. Realmente são amplamente favoráveis ao capitão Wagner. Ele tem o dobro das pretensões de votos do segundo colocado na pesquisa. Foram apenas indicados 4 nomes para a consideração dos eleitores. O capitão Wagner tem o dobro do segundo e o último tem 10% das intenções de voto. No entendimento dos correligionários do capitão, a sua votação em Fortaleza, pelos números dessa pesquisa, a sua votação está consolidada. E ele, seguramente, no entender dos seus aliados, estaria no segundo turno. Eu penso diferente, não na possibilidade dele ir para o segundo turno. Eu penso diferente dos otimistas, exatamente porque as pesquisas agora seguramente não refletem o desejo real dos eleitores. Estamos muito cedo. As pesquisas de agora são só animação. O próprio eleitor se anima com ela. Ele diz que vai votar no fulano, pensando que votará realmente no cicrano. Daqui até o dia 6 de outubro, tem muita coisa ainda a acontecer. E as pesquisas que realmente nós devemos respeitá-las, levar em consideração, serão as pesquisas feitas pelos institutos de credibilidade, e são poucos aqui no Brasil, muito poucos realmente. As pesquisas que nós devemos levar em consideração, repito, serão as que vierem a partir do dia 15 de agosto, quando a campanha já está propriamente nas ruas e a propaganda eleitoral está começando. A partir daí, o eleitor já vai se manifestar mais seriamente quando for indagado sobre em quem candidato vai votar. Mas de uma coisa é certa, nós vamos ter uns 8 candidatos a prefeito de Fortaleza, mas apenas 4 em condições competitivas. E esses 4 nomes, essa pesquisa, esses 4 nomes que foram apresentados os eleitores, eles manifestaram essas posições. Em primeiro lugar, o capitão Wagner, com uma boa diferença, mais de 15 pontos de diferença para o segundo colocado, e o último com 10%. O que significa dizer que, afora o capitão, os 3 outros nomes estão, neste momento, como se diz no linguajar político, estão embolados. Vamos aguardar mais alguns dias, os partidos ainda vão ter que fazer as suas convenções para homologação das candidaturas,
pediu o registro dessas candidaturas a partir do dia 5 de agosto à Justiça Eleitoral, no caso, aos juízes eleitorais, porque a eleição, sendo municipal, ela é comandada pelos juízes eleitorais. Cada zona tem um juiz responsável pela eleição. Ele é quem vai deferir ou indeferir os pedidos de registro de candidaturas e decidir sobre as dificuldades que surgiram no curso. O Tribunal Regional Eleitoral fica apenas para decidir sobre recursos da decisão do juiz e garantir os meios para a realização da votação no dia 6 de outubro. O deputado Sargento Reginaldo, ontem na Assembleia, após criticar a política de pessoal do governo do Estado e lembrar a disputa interna no PT de Fortaleza para a escolha do seu candidato a prefeito da capital cearense, disse que o PT, Partido dos Trabalhadores, atualmente é o centrão do Ceará. Vamos ouvi-lo. A tribuna para dizer o quanto que o PT se descaracterizou. Perdeu a sua essência. O partido foi se preocupando com o poder. Ninguém sabe mais o que é o PT. E a prova está num projeto desse. Quando você vê uma mensagem que você pensa que é para beneficiar o povo, é para beneficiar o empresariado. A lógica do Partido dos Trabalhadores, ela foi tão modificada, eu fiz questão de pegar aqui matéria do jornal O Povo, a deputada Luiziane Lins, que foi atropelada na decisão interna do partido, né? E o partido que defende a participação da mulher na política, em todos os espaços, tirou a mulher e botou um homem. Aí a deputada Luiziane vai para a imprensa e diz assim: não, nós estamos trabalhando nas candidaturas, para a candidatura de vereadores, que a gente está chamando de campo da esquerda do PT. Espera aí, como é que isso é possível? Existe então um campo da esquerda do PT? O PT não é mais de esquerda. Eu falei isso aqui, a deputada Luiziane está confirmando as minhas palavras. O PT virou o centrão. O PT não governa mais para o servidor público. O PT manda perseguir sindicato. O PT manda prender servidor. O PT está beneficiando empresários ao invés do povo. O PT atropela a participação feminina dentro das suas discussões políticas. É o centrão, confirmado nas palavras da deputada Luiziane, que foi à imprensa dizer que existe a ala de esquerda do PT. Agora virou só uma ala. Olha onde foi parar esse partido. Bom, ontem foi o dia da oposição na Assembleia Legislativa. E olha que a oposição, o número é muito pequeno, entendeu? A oposição tem 20%. A bancada da oposição é 20% da composição da Assembleia. 80% da Assembleia é governo. Ontem foi mais um dia da oposição na Assembleia. Aliás, o principal estimulante da oposição ao governo Elmano de Freitas não parece ser o desenvolver do próprio governo, mas a posição do líder do governo, Romeu Aldigueri. Ele, para alguns deputados, é intragável. Ontem, por exemplo, ele, Romeu, irritou todos os oposicionistas ao dizer que o deputado Carmelo Neto, presidente do PL cearense, estava propagando
fake news. Estava propagando fake news pelo fato de o deputado Carmelo Neto ter criticado a falta de transparência do governo, como a transparência realmente deve ser. Porque, no caso específico citado pelo deputado Carmelo Neto, o governo do Estado, só 4 meses depois do fato, registrou os custos de uma viagem que o governador Eumano de Freitas fez no final do ano passado a Dubai. O deputado tirou a informação do Diário Oficial do Estado. Aliás, tardiamente, porque aqui neste espaço, já há alguns dias, nós fizemos esse registro, quando nos deparamos com um extrato de uma publicação no Diário Oficial, feito pela Casa Civil, anunciando os gastos dessa despesa do governador, com passagens, ajuda de custo, diárias, etc. E a viagem tinha ocorrido no final do ano passado. A Casa Civil, o governo do Estado, tem a obrigação de publicar imediatamente. E no caso de uma viagem do governador, da vice, de qualquer secretário, de qualquer servidor, essa publicação deve ser anterior à viagem. Se o governador vai viajar amanhã, a publicação deve ser feita até hoje. Se fizer amanhã, já está atrasada. Então, o deputado Carmelo Neto fez essa observação e o líder do governo, Romeu Aldigueri, com a prepotência que lhe é peculiar, foi dizer que o deputado estava soltando fake news. O deputado reagiu, mostrou o documento e o deputado teve que engolir. Mas os seus colegas, os colegas de Carmelo, não engoliram. E o deputado Queiroz Filho saiu em defesa de Carmelo Neto. Vamos ouvi-lo. Ainda na discussão inicial da urgência, foi dito que o deputado Carmelo tinha falado uma fake news. Eu realmente não compreendi, não entendi qual foi a fake news que ele falou, se ele realmente se baseou nos dados do Diário Oficial. Mais uma vez, repito, deputado Carmelo, não tenho procuração sua nenhuma, mas você estava aqui do meu lado. Você deu uma informação com base em dados coletados. Aí é porque é sempre a mesma lógica. Aí isso cansa. Sempre que a oposição fala que alguma coisa, verdade ou não, é fake news. É mantra já do governo aqui. Tudo que não é de acordo ou que não é do interesse deles, eles chamarem ou colocarem como fake news da outra parte. Repito, vivo divergindo muitas vezes de opiniões, de pensamentos do partido do deputado Carmelo, mas nesse caso realmente ser chamado que fez uma fake news, realmente eu não vi, né, eu não li também os dados, mas se Vossa Excelência falou com base nos documentos aí do Diário Oficial, porque várias vezes é o que a gente utiliza, o que a gente pesquisa aqui, a bancada aqui do PDT também, para falar alguma informação. Mas se nem no Diário Oficial mesmo tiver mais, do Estado tiver correto, realmente, mas não acho justo o que foi lhe imputado aí como autor de uma fake news. Obrigado. O deputado Carmelo Neto gozou com o líder do governo porque ele não tem informações. E nem saber ler o Diário Oficial, sabe. Né? Aliás, essa história de fake news, de o governo dizer que as informações não são corretas, me faz lembrar um momento agora há poucos dias, que o governo do Estado entrou com uma interpelação judicial para que eu desdissesse o que disse aqui sobre a compra de 280 e poucos mil reais de pães
O governo achou disse que a notícia não era verdadeira, estava havendo insinuação, e a notícia estava ipsiliteris, o que estava publicado no Diário Oficial do Estado. A interpelação foi sem dúvida, agora eu entendo, uma maneira de querer pressionar o profissional, querer pressionar qualquer pessoa que diga o que o próprio Estado está fazendo. O que o próprio Estado está fazendo. É melhor estar mais atento para não cometer esses equívocos que pode passar a ideia de que está querendo esconder alguma coisa. O deputado Osmar Baquite, no afã de defender o governo Eumano de Freitas, ontem, na Assembleia, acabou denunciando uma ação do governo Tasso Gereissati, lá de 20 e tantos anos atrás. O governo Tasso Gereissati, que ele serviu com a mesma subserviência de hoje. Disse o deputado que o governo Tasso havia feito uma promessa e não cumpriu, que foi a de vender a Coelce para aplicar o dinheiro no sistema previdenciário do Estado, que já estava quebrado naquela época e hoje está totalmente ou quase totalmente falido. Vamos ouvir o que disse o deputado Osmar Baquite. Você sabe por que nós estamos com dificuldade na Previdência? Alguém aqui sabe por quê? Porque eu era deputado na época que a Coelce foi vendida. O governador era Tasso Gereissati, um grande cearense, um grande político. Foi vendida na época dele, sabe por quanto? R$1 bilhão. Sabe para que ela foi vendida e por quê? Porque nós, deputados, fomos recebidos no governo do Estado, Granja sabe disso, dizendo que a venda da Coelce era para botar na previdência dos servidores. Você sabe disso. Todo mundo aqui sabe. Mostrando que se não cuidasse do fundo previdenciário, nós íamos ter dificuldade. E foi vendida por R$1 bilhão para botar lá e não botou R$1. Tem que explodir em algum momento. Não é aqui não. É no Brasil todo. Não é só aqui. É no Brasil como um todo. Então vamos aqui resgatar, Fernando Santana e Evandro Leitão, a história. Eu aprovei, eu e vários deputados, na época, Felipe, compare 1 bilhão há 20 anos atrás ou mais. Nós estamos falando em no mínimo de 4 a 5 bi, Cláudio. De 4 a 5 bi. Eu não estou dizendo que o dinheiro foi gasto com A, com B, com desonestidade, não. O governo Tasso era um governo sério. Mas o discurso era para legalizar, botar o dinheiro lá dentro para a Previdência. E ninguém não fala mais nisso. Atribui a essa bomba que vem, não aqui, mas no Brasil, no colo do Eumano. Empréstimos. Qual o problema de empréstimo, rapaz? Qual foi o país no mundo rico que se desenvolveu sem pedir empréstimo? Me cita um aí. Me cite um país no mundo. Me cite um país no mundo. Eu estou dando a liberdade aí. Que tenha crescido sem se endividar. Agora, como se endividar? Qual é o empréstimo? Para que é o empréstimo? Um dia desses reclamaram aqui que o Estado... Presidente Evandro, só um minuto para encerrar. Reclamaram que o Estado estava pedindo um empréstimo para pagar um empréstimo. Não era. Ora, o Estado paga X de juros. Está pagando 100, um exemplo. Tem um dinheiro que ele pode pegar para diminuir para pagar 50. Isso não é um empréstimo, isso aí é uma inteligência, é administrar. E outra coisa que vocês não falam, poucos estados no Brasil ao longo dos anos deram aumento. O estado do Ceará quase sempre deu aumento. Se eu for comparar proporcionalmente o tamanho do Ceará para Fortaleza, Fortaleza pediu muito mais empréstimo do que o estado do Ceará, se eu for falar proporcionalmente. E tem que pedir mesmo, deputado Cláudio Pinho. Qual é o problema de pedir? A oposição aproveitou essa parte do discurso do deputado Osmar Baquite
quando ele diz que o governo Tasso convenceu os deputados de que venderia a Coelce para empregar o dinheiro dessa venda no sistema de previdência do Estado e não colocou nenhum centavo desse dinheiro lá, a oposição aproveitou disso e fez com que o deputado Osmar Baquete voltasse em outra oportunidade à tribuna para dizer que absolutamente ele estava criticando o governo Tasso, que ele serviu tão bem quanto serve agora ao governo Eumano de Freitas. A formação à distância de alguns profissionais voltou a ser objeto de crítica de deputados estaduais cearenses. Ontem, quem tratou do assunto foi o deputado Marcos Sobreira, citando situações em equipamentos de saúde na sua região. Vamos ouvi-lo. Que o EAD, que é o ensino à distância, nós não somos contra o EAD, o ensino à distância. Nós somos contra a vulgarização do EAD, que é 100% à distância. Não é crível acreditar que um profissional da enfermagem, um profissional da fisioterapia, um profissional da medicina pode concluir um curso de 4, 5 anos 100% online, 100% na internet, sem ter uma menor aula prática. Esse profissional, com certeza, não terá uma boa capacitação para adentrar o mercado de trabalho. E se adentrar o mercado de trabalho, como é que um profissional da enfermagem, que nunca tocou num paciente, que faz um curso 100% online, terá capacidade hábil de atender um paciente? Se ele nunca fez uma parte técnica, se ele nunca fez um estágio, infelizmente, hoje isso é permitido, esse EAD, esse ensino à distância 100% na área da saúde. E essa casa não poderia ficar de fora do debate. A Comissão de Ciência e Tecnologia trouxe essa semana para dentro dessa casa esse debate. E nós discutimos, porque isso, e eu vou usar uma frase da presidenta federal do Conselho de Enfermagem que diz: a enfermagem mata, e a enfermagem mata mesmo. Se o profissional da enfermagem não tiver aptidão para exercer essa sua dinâmica, o seu ofício, ele pode prejudicar e prejudica muito a saúde da população. Atrativo, quem paga caro é o povo brasileiro, quando esse profissional está na rua, que passou todo um curso de saúde e vai para dentro de um hospital, quando recebe o diploma, sem nunca ter pegado no paciente, sem nunca ter visto a dificuldade, a sensibilidade nos olhos de um paciente. Infelizmente, é impossível acreditar que esse profissional estará apto a bem atender a população no hospital, no posto de saúde, no consultório particular, onde quer que seja. Ministro Camilo, em novembro, editou uma portaria do MEC, do Ministério da Educação, cancelando por 90 dias todas as autorizações de curso online 100% na área da saúde. Já renovou essa portaria até que a gente faça uma mega investigação e tenha ciência. Tinha denúncias de polos EAD, de instituições de ensino superior funcionando em terreno baldio, funcionando em açougues, sem menor estrutura. Quando chegava uma fiscalização do MEC, que perguntava onde era o laboratório, onde era a aula prática, não tinha nada. Muitas vezes uma sala de 4 metros quadrados, e nessa sala tinha 500 alunos online, 500 alunos de um curso de fisioterapia, que nunca tiveram a sensibilidade de olhar no olho de um paciente, de ter um toque no paciente. Isso é inadmissível na área da saúde. O MEC, infelizmente, na gestão do ex-presidente, liberou esses cursos, e agora a gente tem que ter um controle mínimo. Um controle mínimo porque, para além da boa capacitação dos profissionais, está a saúde da população brasileira. É inimaginável que um advogado que formado 100% online, sem nunca ter tido um contato no estágio com a mãe desesperada buscando uma medida para o seu filho, ele não terá sensibilidade
ele não terá o controle para poder exercer a advocacia. Quem dirá na área da saúde? Quem dirá, tenho certeza, que nenhum de nós queremos ter um familiar, um filho, uma mãe, uma esposa atendido por um profissional que se formou 100% online. Bom, esse pronunciamento do deputado Marcos Sobreira, tratando da formação do pessoal da enfermagem, é tão importante quanto os outros pronunciamentos que já mostraram aqui, falando da má formação dos médicos de hoje. Isso é preciso que a sociedade atente. Isso é um problema muito sério. Olha, se não estamos formando bem médicos, enfermeiros, como está a nossa saúde? Para onde vamos? Vamos nos socorrer de quem quando precisarmos de um tratamento de saúde? O governo Eumano de Freitas está pedindo a autorização da Assembleia para contrair um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para aplicar em aproximadamente 70 municípios cearenses na área do campo. A oposição impediu que essa matéria fosse aprovada ontem, pois pediu vistas lá na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E a votação ficou para a próxima terça-feira. O deputado Felipe Mota contestou a fala do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui em Fortaleza, quando ele falou em doação de recursos para o estado do Ceará aplicar no campo. Vamos ouvir o que disse o deputado Felipe Mota. Quanto à questão do empréstimo que está sendo posto aqui, eu quero pedir licença ao presidente do Banco BNDES, o Aloysio Mercadante, que ele não venha com essa conversinha de dizer que está dando um cheque de 250 milhões para o estado do Ceará, não. Não venha com esse queixo aqui, não. Vamos vir com esse lero aqui dentro, não. Vocês estão emprestando 212 milhões para os cearenses pagarem e vocês estão dando não reembolsável mais 39 milhões. Então vamos saber dividir as coisas para os cearenses. Eu sou um defensor do campo, defendo o interior do estado, mas não vamos chegar aqui dizendo que o governo federal, ou quem quer que seja, esteja dando 250 milhões que está dando um cheque, não. Vou fazer um vídeo dizendo o que ele disse hoje. Estou dando um cheque aqui para o Ceará. Tá não. Vossa Excelência está dando um empréstimo no valor de 251 milhões, onde o Ceará vai pagar 212 e vai correr aí não reembolsável 39 milhões. Aí é verdade. Se colocar a verdade, eu sou o primeiro a discutir e a confiar. Agora, chegar aqui para os cearenses, vendendo a história do nome do sertão, usando o nome do sertão para dizer que nós somos fraquejados, que nós somos pobres, que nós precisamos do dinheiro do banco, precisamos, mas para usar da forma correta. Que programas são esses? Onde será investido? É na agricultura familiar, importante. Mas não chegar o presidente do banco, um homem importante, e dizer que está dando um cheque de 250 milhões para o estado do Ceará, que não seja igual o ministro Flávio Dino, que disse que deu uma carta branca para a segurança pública e até hoje eu não encontrei a caneta. Bom, o caso do afastamento do prefeito do município de Crateús. Ontem anunciamos neste horário, dizendo que a informação ainda não era oficial e, de fato, só se tornou oficial lá para próximo do final da manhã,
é que estava havendo, como nós anunciamos, estava havendo uma busca e apreensão na Prefeitura de Crateús e na residência do prefeito lá em Crateús e em Fortaleza. A oficialização da informação veio logo depois. O prefeito foi afastado do cargo por um período de 6 meses, por decisão judicial. Agora, a fofoca lá no município, e alimentada por alguns desinformados, é que a prefeitura está acéfala, porque o presidente da Câmara teria marcado a posse do vice-prefeito para a próxima semana. E isso deixaria a prefeitura sem comando. Nada disso. O vice-prefeito, imediatamente após a oficialização do afastamento do prefeito, no caso por decisão judicial, na hora que a decisão for publicada, tornada pública, o vice-prefeito imediatamente está na posse do cargo. O vice existe exatamente para isso. Vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República. A Câmara Municipal só dá posse ao vice-prefeito se ele assumir o cargo de prefeito em definitivo. Em definitivo. E o vice-prefeito de Crateús está no cargo não em caráter definitivo, é temporário, por 180 dias. Se o prefeito tivesse tido o mandato cassado, aí não. Aí a Câmara Municipal daria posse ao vice-prefeito, porque seria uma posse do cargo em definitivo. A população de Crateús deve ficar tranquila que o vice-prefeito está no cargo. Se ainda não compareceu ao gabinete ou resolveu despachar fora do gabinete, é outra coisa. Mas Crateús tem um prefeito agora, temporário, por 180 dias. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar ontem o recurso contra o mandato do senador Sérgio Moro. Ele teve ganho de causa na ação que pedia a cassação do seu mandato lá no Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba. O PT e o PL recorreram dessa decisão. O Tribunal Superior Eleitoral começou a examinar esse recurso ontem, mas logo após o relator, a sessão foi suspensa e na próxima terça-feira será retomada com as palavras dos advogados recorrentes da defesa e aí sim os ministros prolatarão os seus votos. Ainda com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, ontem o tribunal publicou uma resolução tratando do caso da situação dos candidatos na cota de gêneros. É o caso de partidos que têm a obrigação de indicar pelo menos 30% de candidatas e não ou apresentam para preencher esses cargos candidaturas fictícias, como entendeu o Tribunal Regional Eleitoral cearense no caso de candidatas nas eleições passadas do PL. O tribunal entendeu que o PL enganou a Justiça Eleitoral no caso da cota de gêneros e não apresentou candidatas que realmente tivessem a disposição de disputar o mandato, candidatas fictícias. E por isso, o Tribunal Regional Eleitoral
resolveu cassar os mandatos de 4 deputados estaduais eleitos pelo PL. Essa decisão, com relação à cassação dos mandatos desses deputados, está na dependência do Tribunal Superior Eleitoral por conta de recurso que eles impetraram contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Cearense. Pois bem, essa resolução publicada ontem, o tribunal, de certa forma, muda o seu comportamento, segundo a resolução, em relação às candidaturas às câmaras municipais, as candidaturas deste ano. O entendimento do tribunal hoje está sendo realmente rigoroso. O Tribunal Superior Eleitoral já manteve decisões de cassações de mandatos de vereadores e até de deputados decididas nos tribunais regionais eleitorais de outros estados. Tudo indica que a posição do tribunal em relação aos atuais deputados cearenses será a mesma de antes. Essa resolução do tribunal muda o critério de observação deles, dos juízes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em relação às candidaturas deste ano, as candidaturas às câmaras municipais. Vamos ver como vão se portar os partidos que hoje estão realmente muito temerosos quanto à indicação de candidatas fictícias. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.